Chega ao Senado a PEC do voto secreto, aprovada pela Câmara, mas não há consenso entre os senadores sobre a proposta. Comissão mista discute medida provisória que reduz impostos do setor de transportes. Mini-reforma eleitoral é aprovada depois de muito debate e deve ter nova votação na semana que vem. Presença de advogados em ações trabalhistas pode se tornar obrigatória e Senado lança aplicativo com discursos históricos de parlamentares. Veja agora no Jornal do Senado. Boa noite. Chegou ao Senado a proposta de emenda à Constituição aprovada ontem pela Câmara, que acaba com todas as votações secretas no Congresso Nacional. Como a PEC não é consenso entre os senadores, o presidente Renan Calheiros propõe aprovar e promulgar o voto aberto apenas nos casos de cassação de mandato, o que já foi discutido pelo Senado. A proposta de emenda à Constituição prevê o voto aberto em todas as deliberações da Câmara dos Deputados, do Senado, das Assembleias Legislativas, da Câmara Legislativa do Distrito Federal e das câmaras municipais. A proposta foi aprovada ontem pelos deputados em segundo turno. Na Câmara e no Senado, o voto é secreto nos casos de cassação de mandato, na eleição das mesas diretoras e na apreciação de vetos presidenciais. No Senado, a votação também é fechada nas indicações de ministros dos tribunais superiores, do presidente e diretores do Banco Central, de chefes de missão diplomática de caráter permanente e na indicação e exoneração do Procurador-Geral da República. O Senado aprovou no ano passado outra PEC que trata do voto secreto. A proposta de autoria do senador Álvaro Dias estabelece o voto aberto apenas nos casos de perda de mandatos de parlamentares. A proposta tem apoio dos senadores e está pronta para ser votada pelo plenário da Câmara. Já a PEC aprovada ontem pelos deputados não é consenso no Senado. O voto aberto deve existir para a cassação de mandatos e para todas as outras votações. No único momento em que o voto secreto protege a independência, a liberdade do parlamentar contra a pressão e a força do governo é em relação aos vetos. No caso dos vetos, na minha opinião, o voto deveria ser secreto, como ocorre em muitos parlamentos do mundo. O cidadão tem o direito constitucional de saber em quem o parlamentar votou. Agora, nós temos também que entender que esta PEC da Câmara dos Deputados pode demorar aqui no Senado, porque muitos senadores não concordam com ela. É um direito constitucional do senador. Se a Câmara optou por mandar para cá uma outra proposta de emenda constitucional, amplificando as situações de abertura do voto, nós não podemos ficar no jogo de empurra. Nós temos que resolver a situação. O presidente Renan Calheiros propôs uma solução para o impasse. A Comissão de Constituição e Justiça vai desmembrar a proposta da Câmara, aprovando rapidamente o que já foi discutido no Senado, o voto aberto apenas para a cassação de mandato. O que o Senado vai fazer é aprovar o que o Senado já aprovou, porque acelera, apressa a resposta à sociedade. O que a sociedade está querendo agora, objetivamente, é que faça o voto aberto no julgamento de deputado e de senador, que é o caso do Donadon. O presidente da CCJ já escolheu um relator para a PEC, o senador Sérgio Souza. A proposta será o primeiro item da pauta da próxima quarta-feira. O Senado já se manifestou por outras vezes, tanto na Comissão de Justiça como no seu plenário, a respeito da matéria. Caberá, efetivamente, ao senador Sérgio Souza fazer os arranjos necessários para, por recomendação, repito, da mesa, incluir rapidamente a proposta em plenário. A medida provisória que isenta de impostos o setor de transportes deve ser votada na comissão mista no dia 11 de setembro. Hoje, os parlamentares discutiram a MP, considerada um incentivo para a redução do preço das passagens, mas não há garantia de que as empresas vão repassar o benefício ao consumidor. O Congresso aprovou em agosto um projeto de lei que concede isenção de tributos para o transporte coletivo municipal. A regra vale para ônibus, metrô, trem e barco. A medida provisória amplia a lista de setores dispensados de pagar o PIS/PASEP e a COFINS e beneficia o transporte aéreo, doméstico e internacional de passageiros, carga e mala postal.
Pelo projeto de lei que aguarda a sanção da presidente Dilma Rousseff, a isenção para o transporte rodoviário vale para um mesmo município ou para regiões metropolitanas. A medida provisória que está no Congresso estende o benefício para linhas intermunicipais e interestaduais. Isso garante a isenção de impostos para ônibus que circulam entre cidades vizinhas. Nós acatamos algumas emendas de incluir o transporte rodoviário estadual e interestadual, né? Isso vai contemplar mais de 1.200 cidades. Com a isenção, o governo federal deixa de arrecadar mais de 4 bilhões de reais até 2015. Mas a medida provisória não garante que o incentivo ao empresário vai resultar em redução do preço da passagem. Isso aí é a negociação do governo com o setor, né? A gente não tratou dessas minúcias, né? Aí eu tenho certeza que é mais de confiança e é mais também a tratativa são as capitais, os municípios, né? Que vão tratar de baixar a tarifa mediante essa redução na folha, de tornar a alíquota zero do PIS e COFINS. A MP também endurece a legislação sobre o Vale Transporte e proíbe o pagamento do benefício em dinheiro. O empregador que desobedecer a regra vai ter que pagar em dobro mais uma multa de 25%. O objetivo é evitar falsificações e que o trabalhador gaste o dinheiro com outras despesas. A Comissão de Constituição e Justiça aprovou a mini-reforma eleitoral. A proposta vai ser analisada em turno suplementar na próxima terça-feira. A expectativa dos senadores é de que as novas regras comecem a valer já nas eleições do ano que vem. Na última hora, dezenas de emendas foram apresentadas ao projeto. Nós passamos a limitar os comícios até meia-noite. Eu estou propondo uma única exceção, para que os comícios possam varar a madrugada como era no passado e pegarmos o sol com a mão. É no comício de encerramento. Existe um determinado tipo de material de propaganda que o candidato é obrigado a fazer porque o outro fez. Por exemplo, esses malditos cavaletes são extremamente caros, mais caros do que pagar outdoor, demanda uma logística extremamente complicada. Eu acho que isso tem que acabar definitivamente. Nós temos que revelar para o cidadão eleitor efetivamente quem fez a doação para a campanha. É um direito constitucional do cidadão eleitor. Na discussão sobre financiamento de campanha, o clima esquentou. Há um direcionamento para quem está no governo. Então vamos resolver essa situação de uma vez por todas, tratando que o financiamento da campanha se dê apenas por pessoas físicas e com limite pré-estabelecido. Gostaria de ter tido a doação que o PT teve para organizar o partido. O PT teve 52 milhões de reais. O PMDB, seu parceiro, teve 2 milhões. O PSDB teve 2 milhões. Os outros partidos tiveram menos do que isso. Não quero fazer esse questionamento, mas acho uma grande incoerência Vossa Excelência vir aqui propor o fim do financiamento de pessoa jurídica, arrecadando mais de 20 vezes mais do que qualquer outro partido arrecadou até aqui. O texto mantém as convenções partidárias em junho, entre os dias 12 e 30. E para evitar qualquer possibilidade de fraude nos resultados, determina que a ata da convenção deverá ser publicada em até 24 horas. O tempo de campanha e de propaganda no rádio e na televisão também foi mantido. O projeto deixa claro o que é ou não pré-campanha eleitoral, a discussão de políticas públicas em eventos partidários, a realização e divulgação de prévias pelas redes sociais e a manifestação de pessoas pela internet não são consideradas pré-campanha. O texto faz restrições à propaganda em placas e muros e proíbe o envelopamento de carros, reduzindo o tamanho dos adesivos usados como material de campanha. Com as propostas apresentadas e o nosso relatório, nós entendemos que vai diminuir um pouco o custo das campanhas eleitorais, que é o grande objetivo para impedir esses financiamentos exagerados de campanha. Na próxima terça-feira, a comissão faz uma reunião extra para votar o projeto em turno suplementar. A intenção é apressar a análise da matéria para que as novas regras já possam valer nas eleições do ano que vem.
nós vamos remeter no tempo, mas é claro que para a Câmara votar essa matéria vai precisar haver um esforço concentrado muito grande para tentar uniformizar essa proposta e de repente agregar contribuições da Câmara, eles votarem, voltar ao Senado e o Senado votar também essa matéria. O ministro da Educação, Aloysio Mercadante, veio ao Senado pedir a aprovação do Plano Nacional de Educação. A proposta está na pauta da Comissão de Constituição e Justiça e prevê a aplicação de 10% do PIB na educação. Mercadante comentou um dos temas polêmicos do plano, a universalização do atendimento escolar para pessoas com deficiência. Para ele, a proposta não prejudica o funcionamento de instituições como as APAES. Nós não queremos acabar, mas nós queremos assegurar a inclusão dos estudantes especiais nas escolas públicas. Uma criança surda, ela precisa estar um momento da vida dela na escola especial para aprender Libras, para conversar em Libras, que é a linguagem dos surdos. Mas ela precisa ir para a escola pública para aprender a conviver com os outros e para os outros aprenderem a conviver com a diferença. Isso é importante para a democracia e para a formação da cultura, da diversidade, do respeito ao outro, que a escola tem que estar sempre preservando. A presença obrigatória de advogados em ações trabalhistas foi um dos projetos aprovados nesta quarta-feira pela Comissão de Assuntos Sociais. A comissão aprovou o projeto que torna obrigatória a presença de advogado nas ações trabalhistas e fixa os honorários dos profissionais. Os senadores que votaram a favor destacaram que os trabalhadores vão ser beneficiados com a medida. Calcule, chega numa empresa, vamos fazer uma rescisão. O trabalho do outro lado tem 7, 8 advogados, do lado de cá não tem nenhum, só o trabalhador, e ele assina e tem validade total. Com essa lei, de uma vez por todas, ou tem o advogado do sindicato, e ele, claro, vai ter o seu honorário, ou o advogado particular do trabalhador. Então, ela vai na linha da justiça. Eu acredito que é uma segurança que o trabalhador terá, uma segurança adicional que o trabalhador terá. E, evidentemente, não só o trabalhador, como eu falei há pouco, ambas as partes. O texto ainda vai ser analisado pela Comissão de Constituição e Justiça. Os senadores contrários ao projeto argumentaram que a obrigatoriedade da presença do advogado pode dificultar o acesso à Justiça do Trabalho. No meu entendimento, no entendimento também do Ministério da Justiça, do Ministério do Trabalho, nós não deveríamos tirar essa possibilidade de o demandante à Justiça do Trabalho poder se apresentar sem a necessidade da intermediação de um advogado, até porque nós sabemos que muitas vezes as causas trabalhistas são de pequena monta, são de trabalhadores muitas vezes que não têm a mínima condição de estabelecer um contrato prévio com um advogado. Nós conhecemos a realidade desse país e sabemos que é possível, em determinada circunstância, se ter ou a presença do Ministério da Defensoria, ou a presença, enfim, às vezes o próprio autor, pelo parecer do procurador, se sente contemplado, enfim. A comissão também aprovou em caráter terminativo o projeto que dá aos menores sob guarda judicial os mesmos direitos previdenciários dos filhos do segurado. Toda a criança ou adolescente que estiver sob guarda de um casal, ele passará a ter todos os direitos sociais como tem os filhos. Isso já é assegurado hoje por lei na situação dos servidores públicos. O servidor público tiver sob sua guarda uma criança, ele passa a ter todos os direitos legais no campo social. Agora, nós estamos estendendo esse direito também para aqueles que não são servidores públicos. Se não houver recurso para a votação em plenário, o projeto que estende os benefícios previdenciários ao menor em guarda judicial será encaminhado para a Câmara. Os desafios de um setor aéreo que cresce rapidamente foram discutidos hoje numa audiência pública na Comissão de Infraestrutura. Foram ouvidos representantes de empresas aéreas e da Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC. 80 milhões de passageiros, 19 mil aeronaves, 700 aeroportos. Esse é o retrato da aviação brasileira.
Números que não param de crescer. Nós somos um dos países que temos mais aviões, mais aeródromos, mais pilotos, mais pessoal certificado. Nós temos crescido em termos de passageiros 12% ao ano nos últimos 10 anos, 180% de geral nos 10 anos, 7% ao ano no crescimento das aeronaves. Ou seja, nós estamos falando de uma aviação civil que cresce absurdamente. Com o crescimento, surgem os desafios. Nossa legislação, historicamente, é extremamente pesada e prescritiva. Carga tributária, que tem dificultado bastante a operação das empresas. O elevado custo do combustível, esse é um problema que afeta a aviação geral e a aviação agrícola muito mais, porque ela consome um volume de combustível muito grande. Os senadores da Comissão de Infraestrutura quiseram saber do diretor da ANAC como enfrentar esses problemas. Falou em dificuldade de recursos humanos, falta de recursos humanos. Saber se a ANAC já conseguiu superar essas dificuldades. A ANAC hoje, senador Flecha, continua do mesmo tamanho que era. Nós recebemos esse ano um concurso de 170, mas desde aquela época nós já perdemos mais de 170 servidores. Acho que nós temos um excesso de regras, de burocracia mesmo. O nosso grande dilema é que segurança não se mexe desmontando para montar tudo de novo. Nós não podemos. Nós temos que fazer qualquer modificação com o processo andando a 100%. O Senado lançou hoje um aplicativo que possibilita o acesso a discursos de senadores e deputados federais que marcaram a história do país. O aplicativo reúne pronunciamentos históricos de grandes nomes do parlamento brasileiro. Entre eles, os ex-presidentes Juscelino Kubitschek, João Goulart e Fernando Henrique Cardoso, e parlamentares que marcaram a história do país, como Ulisses Guimarães e Petrônio Portela. Também estão lá a íntegra dos discursos e a biografia dos deputados e senadores. O aplicativo foi desenvolvido pelo Senado em parceria com a editora 247. Todos esses documentos históricos que fazem parte da memória política do Brasil podem agora ser acessados em todos os tablets, bem como nos tablets com sistema Android de forma gratuita, e isso é muito importante ressaltar por todos os internautas do Brasil e do mundo. O nome do aplicativo é Senado Brasil Discursos Históricos. Na página da TV na internet, você pode rever as principais reportagens desta edição. O Jornal do Senado termina aqui. Assista a seguir a reapresentação da sessão plenária desta quarta-feira. Boa noite e até amanhã.